noite. Tudo em paz? Tudo bem? Espero que sim, com todos. Então, mais uma vez, temos a grata satisfação de retornar a esta tribuna. Já havia um tempo que, por conta dos atributos do nosso dia a dia, não podíamos contribuir, mas hoje, graças a Deus, nos foi dada esta missão e aqui estamos, prontos e dispostos para essa contribuição. Eu vou pedir a compreensão dos irmãos que o nosso estudo foi feito com muito respeito, muito carinho a todos, mas nós temos uma dificuldade de memorizar. Então, por isso, algumas vezes vocês vão observar que eu vou fazer leituras. É porque eu tenho uma dificuldade enorme de memorizar algumas coisas. Mas foi um estudo, como eu disse, muito respeitoso, tá certo? Sempre procurando expor, à luz da doutrina espírita, as informações que até aqui aprendemos. Então, agradecer a Deus e aos espíritos amigos pela oportunidade sublime, a direção da casa, em nome de Geórgia, pelo convite e a oportunidade, e a vocês, meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade de dividir com vocês este fim de tarde, início de noite de domingo. Aos que vêm pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E aos nossos irmãos que nos ouvem também na rádio Ismael.net, estão nos ouvindo aí no mundo afora, o nosso abraço fraterno e o nosso carinho e respeito. Fique conosco, vai ser muito gratificante. Então vamos lá, o nosso tema proposto é do capítulo 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, em Cesareia de Filipe, interrogado aos discípulos, Jesus pergunta: que dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? E os discípulos lhe respondem: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou ainda outro profeta enviado por nosso Pai. E vós outros? E Simão Pedro, tomando a palavra, diz: vós sois o Cristo, o Filho de Deus. Jesus diz então: sois bem-aventurado, Simão Pedro, pois não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Essas informações estão contidas em São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17, também encontradas em São Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 30. E tendo ouvido falar de tudo que Jesus fazia, o rei Herodes tinha vontade de conhecê-lo, mas não entendia quem ele era, e o deixava ainda assim tão perplexo. Pensava ele ser aquele que havia mandado cortar a cabeça, no caso, João, agora então ressuscitado dos mortos. Outros lhe diziam ser Elias, que apareceu, e outros ainda, algum profeta também ressuscitado. Os discípulos interrogaram Jesus perguntando: por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Jesus responde: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas lhes digo que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve, ou como lhes foi agradável. Isto também está em São Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 13. Então, essa introdução deste capítulo nos traz essas informações para que façamos uma reflexão inicial acerca da ressurreição e reencarnação. Tema que por outras vezes já foi discutido aqui nos nossos trabalhos. E nos cabe uma atenção muito especial acerca dessas informações: ressurreição e reencarnação. Então vamos lá. A reencarnação, palavra mais amplamente difundida por Kardec nos idos de 1858, 1860, quando Kardec começa a divulgar amplamente o estudo com a doutrina espírita, inicia-se então a doutrina espírita.
Ele possibilita o entendimento de que nos primórdios, na época do judaísmo, se conhecia dogmaticamente a reencarnação por ressurreição, onde os saduceus tinham o entendimento de que tudo se acabava com a morte, diferente dos hebreus e dos judeus. Estes últimos, os judeus, que ainda não tinham ideia clara sobre o tema, ainda assim acreditavam que um homem podia reviver, ainda que não compreendessem amplamente como se dava esse processo. O Evangelho trata de nos dizer que a ressurreição supunha o retorno à vida do corpo que morreu, tese facilmente combatida pela ciência, que prova a impossibilidade da reorganização orgânica do corpo que se desfaz com a morte. Isso, lógico, de um ponto de vista, tratando de um ponto de vista material, da carne, levando em consideração nós que somos mortais. Ou seja, não é possível a ressurreição de um corpo e que ele volte dias, meses, tempos depois de sua morte, porque a sua composição orgânica já não permite mais isso. O corpo já se desfez. O que nos acontece? Nós somos cremados ou enterrados. E aí acontece um processo natural, onde a natureza vai tomar conta de transformar a nossa matéria, reaproveitar a nossa matéria da medida que lhe for cabível. Então o corpo material é desfeito, tornando-se assim impossível a possibilidade do ressurgimento do mesmo corpo. O Evangelho nos diz ainda que a reencarnação é o retorno de uma alma ou espírito à vida corporal, mas já em outro corpo, nada tendo a ver com o antigo. Poderíamos exemplificar utilizando o exemplo do Evangelho da seguinte forma: na passagem A Ressurreição de Lázaro, que todos sabemos, os que já tiveram a oportunidade de fazer a leitura da Bíblia, sabem. E um exemplo da reencarnação, João reencarnando, sendo a reencarnação de Elias. Por quê? Elias foi um corpo, teve um corpo. João, outro corpo, outra figura corpórea, outro estado de evolução. Ok? Em outro momento, Jesus diz a Nicodemos: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe diz: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar novamente no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus então lhe diz: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas nascer da água e do Espírito, nascer da água. E aí, o Evangelho em seguida nos traz a seguinte reflexão: os antigos acreditavam, em suas pesquisas e conhecimento ainda imperfeitos, que a terra tinha saído da água, e por isso consideravam a água como um elemento gerador. Tal informação aparece referenciada na Gênese, em dizeres como, por exemplo, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, e outras referências assim que eram feitas. Segundo tal crença, a água era o símbolo da natureza material, como o Espírito era o da natureza inteligente. Ou seja, existia-se a ideia de que a nossa constituição física era a partir da água, vinha a partir da água. Já a nossa constituição do Espírito era, então, uma inteligência. Inteligência essa que necessitava de mais estudo para que se entendesse exatamente o que era essa inteligência, porque não bastava se tratar apenas como inteligência. É muito amplo, é muito vasto o entendimento de inteligência. Uma interpretação justificada nas palavras de Cristo, ele diz:
O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Jesus distingue assim o espírito do corpo, ou o espírito da carne. E ainda diz mais que o corpo precede do corpo, e o espírito é independente do corpo. Certo? Ressaltamos ainda, como dito no Evangelho, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são inteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações contraditórias. Neste final desse item do capítulo, essa frase é muito interessante e muito importante, porque eu acredito que, assim como ficou inicialmente na minha cabeça, deve estar circulando na cabeça dos irmãos, e aí os convido para uma reflexão, para um estudo mais aprofundado do capítulo, bem como dos demais capítulos do Evangelho, porque fica na nossa cabeça ainda uma dúvida acerca da encarnação e da ressurreição. Mas de forma bem prática, entendemos basicamente que a ressurreição dar-se-á pelo ressurgimento do corpo, do mesmo corpo. Pedro que morre, dias depois, meses depois, Pedro retorna. Ressurreição. Na reencarnação, João desencarna, morre, que assim seja, e tempos depois reaparece Pedro, que já não tem mais os mesmos cabelos longos ou curtos, que já não tem mais a mesma pele clara, já vem o mais moreno, com outra constituição física, em outra família, em outro tempo, em outro lugar. Reencarnando. Então, meus irmãos, com estas informações conseguimos ter noção da pluralidade das existências, ainda que de forma singela, simples, até porque foi bem prático, bem rápido a nossa colocação. Uma vez que já concebida a ideia da existência de existências pretéritas e futuras, porque nós aqui, enquanto estudiosos da doutrina espírita, já assim a concebemos, a exemplo dos hebreus e dos judeus, certo? Então, já tendo esse entendimento, essa concepção e aceitando existências passadas, pretéritas e existências futuras, a nossa mente se expande, se abre para aceitarmos e para começarmos a entender os acontecimentos acerca da reencarnação. Cabe a nós compreendermos agora, então, qual o intuito de Deus, nosso Pai, quando nos proporciona a possibilidade do renascimento. Qual o intuito de renascermos? Qual o intuito de ressurgirmos? Qual o intuito de reencarnarmos? Como eu disse há pouco, nós estudiosos da doutrina espírita, com certeza já nos fizemos essa pergunta. Mas, meu Deus, por quê? Para quê? Onde, quando, como? Não é verdade? Então vamos lá. Dando continuidade ao nosso estudo. O Evangelho vem nos dizer, começando por onde é mais bonito de se explicar a reencarnação, nos laços de família. Na primeira oportunidade do ser de conviver em sociedade, como nos diz o Evangelho. Porque quando nascemos, pertencemos a uma família, ainda que de número pequeno, ainda que de grande número, com certeza teremos pai, mãe, tios, tias, avós, ainda que por consequências outras, não sejam por toda a vida e não nos conduzam ou vivam conosco. Mas certamente teremos por afeição, teremos por carinho e por respeito, irmãos que nos estenderão a mão e nos dirão: você pode me chamar de pai, de irmão, de tio, que eu estarei com você. Laços de família.
A oportunidade da reencarnação no seio da família, como nos diz o Evangelho, é o nosso primeiro contato com a sociedade. É o nosso primeiro contato em sociedade. Nos possibilita a construção ou a reconstrução de laços de amizade fraternal. Seja em dupla, seja em grupo. Também arrependimento moral, sublime por meio do trabalho de doação de amor ao ente rebelde, mal compreendido, que em tempos transados ferimos com nosso orgulho e desamor, e que agora nosso Pai nos concede a oportunidade de reparar o mal causado. Ou seja, quem de nós já não se pegou perguntando: mas este meu filho, mas essa minha esposa, mas esse meu marido, tem hora que eu não entendo como é que eu fui casar com essa pessoa. Tem hora que eu não entendo o que acontece com meu filho, que nós não conseguimos nos entender. O que será que acontece, meu Deus? Procurando resposta dentro do nosso íntimo, porque é assim que nós costumamos fazer, nós procuramos raciocinar. Será que foi algo que eu fiz? Será que foi algo que em algum momento eu falei? O que acontece? Como diz o tia Ayrton, o que há? O que ocorre que nós não conseguimos nos entender com esse ente? A reencarnação no seio familiar é a prova da necessidade de aprender e exercitar o amor coletivo, nos doando aos nossos pares, a fim de que de forma natural, ajudemos e sejamos ajudados na subida aos degraus da evolução. É fato ainda nosso orgulho exacerbado, que nos cerra os olhos e que por vezes nos venda a enxergar, nos fazendo esquecer do nosso compromisso na busca do progresso, não só do nosso progresso, mas do progresso mútuo, nosso, dos nossos entes e de todos ao nosso redor, em família e em sociedade. Está condicionada à habitação deste ou de outros mundos, repetidas vezes necessária conforme nosso amadurecimento moral. Ou seja, repetidas vezes teremos a oportunidade grata, ainda que pensemos que não, de reencarnar ao redor, próximo daquele que outra hora fomos algozes, que atrapalhamos, que brigamos, que julgamos, que maltratamos, que matamos, até que se cumpra o processo mútuo do amor e do respeito. Até que se cumpra esse ciclo e que possamos então viver harmonicamente em sociedade, dando vazão a outras experiências e outras oportunidades que ainda precisamos passar, que ainda precisamos reparar, ou ainda aproveitando novas experiências e oportunidades para viver e desfrutar de momentos e convivências maravilhosas, como quando com aqueles pares que quando a gente vê na escola, sem nunca ter visto, ou na faculdade, no primeiro ou segundo dia de aula dizemos: meu amigo, eu tenho uma impressão de que já lhe conheço de há longas datas, de há muitos tempos. E ali então, pensando que estamos construindo uma bela amizade, ou por vezes até estamos sim, iniciando uma nova amizade nesta vida, quando na verdade em algumas oportunidades estamos retomando uma bela e linda amizade. Não esqueçamos então que o encontro é imprescindível e nos proporciona o crescimento e amadurecimento a ambos, e ele sempre acontecerá, sempre acontecerá, a exemplo do que acabamos de falar, seja anos depois, na experiência da faculdade, na experiência do trabalho, do dia a dia, de encontrarmos aquela pessoa com quem passamos a ter a oportunidade grata de nos relacionar, e frequentar as casas, de repente até no centro,
um irmão com quem nos afeiçoamos e começamos uma bela amizade, um pai a qual temos a oportunidade grata de construir uma relação não só fraternal, de pai e mãe, mas também de amizade, de companheirismo, que por agora e nesses tempos temos às vezes a nítida impressão que parece algo convencional, apenas uma convenção. Eu sou seu pai porque eu lhe gerei junto com sua mãe e eu tenho uma obrigação de cuidar de você. Quando digo cuidar, eu digo lhe dar a comida, lhe dar o abrigo, lhe dar o estudo, sem a compreensão de que se faz necessário também o carinho, o afeto e o respeito. Esses últimos, como dissemos há pouco, parecendo já tão esquecidos, como se houvesse apenas uma simples e distante convenção entre você é o pai e eu sou o filho, ou eu sou o pai e você é o filho, e eu te educo, te crio, e você viverá adiante a sua vida. Resta-nos muito ainda a aprender acerca da responsabilidade que temos uns com os outros. E o que dizer, como dissemos há pouco, da nossa simpatia e das nossas antipatias? Aquele que de graça amamos desde sempre, diferente daqueles que insistimos em repelir do nosso convívio, gerando a impressão de que nunca poderemos amá-lo e ele tampouco nunca também conseguirá fazê-lo conosco. Pessoas que às vezes nós custamos a entender e acabamos, por indulgência, deixando de mão, dizendo, eu não me entendo com ele, ele não se entende comigo, não vai dar certo, então deixa ele para lá. Deixa ele viver a vida dele, deixa eu seguir o meu caminho. Às vezes nós falamos de pessoas que se encontram poucas vezes no mundo, é fato. Até porque nós sabemos que, dada nas nossas convivências de trabalho, é preciso que nós auxiliemos que o ambiente se transforme num ambiente sadio de trabalho. Muito embora às vezes tenhamos dificuldade, mas isso se deve a um fator que deve sim ser levado em consideração, e muito. Cada um de nós tem um grau de evolução diferente. Cada um de nós assimila as informações de forma diferente, ao seu passo, ao seu tempo. Cada um de nós enxerga as coisas que lhe são trazidas de forma diferente. Não podemos então assim pedir ou querer que o nosso colega de trabalho, que o nosso filho, que a nossa esposa, que o marido entenda tudo ou haja da forma que queremos. Todos nós temos o nosso tempo, o nosso momento. E o Cristo pede para que tenhamos a tranquilidade com relação a isso. Que sejamos indulgentes com as imperfeições alheias. Até porque precisamos também olhar para as nossas imperfeições. Afinal de contas, dentro de casa, no seio familiar, enquanto pai, ainda que sendo a figura mestre de dentro do lar, e aí eu não me refiro única e exclusivamente ao homem, a figura do homem, me referindo também à figura de mulher, que por vezes tem a figura do pai dentro de casa, mas nós não podemos, ainda que nesta condição, termos a última palavra, sem antes ouvir, sem conversar, sem dialogar, sem procurar compreender. Assim, não estamos exercitando a caridade. Precisamos entender, teremos sempre a oportunidade de sermos auxiliados pelos bons no seio familiar, para que possamos corrigir nossas imperfeições através do ensinamento e corrigendas dos nossos pais, dos nossos irmãos e demais que a nós têm afeição e carinho. Porque, por vezes, nós insistimos em visualizar apenas os defeitos dos outros, como dissemos há pouco, principalmente quando temos a condição de pai, de cuidador do lar, de mãe, de quem está à frente, tomando as atitudes, resolvendo o dia a dia, o cotidiano.
o cotidiano. Mas é imprescindível que paremos para ouvir os nossos, aqueles de quem resolvemos, de quem decidimos tomar conta, cuidar e auxiliar no seu engrandecimento. E também, ou principalmente, ouvir. Quando estamos na qualidade de filhos e somos chamados à atenção para o que fazemos, ou ainda na qualidade de amigo, aquele amigo que chega, ainda que de forma quase que não mais vista, aquele amigo que chega e diz para nós: o que está acontecendo? Não vamos por esse caminho, não façamos assim, vamos conversar. São em oportunidades como essa, perto de amigos como estes, que temos a grata satisfação de observar o quanto Deus nos deu a oportunidade de termos pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, zelando por nós, cuidando também de nós. E se ainda assim não temos, ou imaginemos que não temos, porque sempre temos, ainda que seja o nosso anjo da guarda, nos deparemos no nosso quarto e façamos uma reflexão, pedindo a Deus que nos auxilie, nos orientando se estamos no caminho correto, se estamos cumprindo as nossas tarefas nesta reencarnação, nesta encarnação, sendo minimamente justos, organizados, respeitosos. Da mesma forma, temos que estar prontos para atender a pronto o Pai, que numa condição que vou exemplificar aqui, sem qualquer intenção de menosprezar ou julgar, ou tampouco falar de alguém ou de alguma pessoa. Há exemplo de um pai alcoólatra, que já não consegue mais se manter de pé, nem fisicamente, nem moralmente, pois está tomado por energias deletérias e que o manipulam, o fazendo definhar. A este, o nosso pronto acolhimento, respeito e doação. Isto faz parte da nossa fase evolutiva, da nossa escala evolutiva. E é uma oportunidade grata nesta encarnação que Deus nos concede de estarmos auxiliando. Uma vez que é visto que se aquela condição vem até nós, se apresenta até nós, é que com certeza temos a condição de auxiliar, de ajudar, minimamente, rezando, orando, conversando, pedindo ajuda a especialistas, por que não? Se não assim conseguirmos resolver, se não conseguirmos trazer a igreja ao centro, as afeições puramente carnais se extinguem com a causa que a fez nascer, quando motivadas por interesses outros. E estas não proporcionam na mesma medida o engrandecimento dos espíritos, gerando na maioria das vezes apenas lapsos de felicidade e prazer terreno, nos deixando ainda distantes do nosso Pai. Nos enganamos, é o que nos diz o Evangelho, quando pensamos que nesta existência nos aproximamos daquele ou daquela para termos uma condição financeira mais tranquila, favorável, que nos possibilite bens e coisas, momentos da terra. É fato, vão nos possibilitar? Sim, mas precisamos também saber que tais condições e tais oportunidades, na maioria das vezes, nos distanciam dos propósitos de evolução do nosso Pai para conosco. E que aquele enlace, seja no matrimônio, seja através de um matrimônio, seja através de uma amizade, para apenas usufruir dos benefícios daquele
ou daqueles irmãos não vão nos trazer amadurecimento, nem tampouco são provas dadas para que nós possamos cumprir. E em família, nós precisamos amar como Jesus pede que nós amemos. Afinal de contas, como dissemos há pouco, e o Evangelho trata de nos dizer, nesta pequena ou grande, para os que têm uma família grande, como uma família Cunha ou Aguiar, é uma oportunidade enorme de entendermos, de conhecermos, de ajudarmos, de sermos ajudados. No seio familiar, numa existência com pessoas e irmãos, gratos e bem-vindos, que nessa existência estão ao nosso redor. Para a reencarnação, não há exatamente limites. À medida de nossa purificação moral, nosso perispírito propõe transformações necessárias à condição de habitarmos este ou aquele mundo. Seu limite pode ser sim condicionado à medida de nosso trabalho, de nossa purificação. Quanto à necessidade da reencarnação, mais diretamente falando, o Evangelho nos diz que a encarnação não é uma punição, como alguns de nós pensam. Meu Deus, que castigo! O que eu fiz para merecer esta vida? Vir aqui, nascer aqui, nessa família, passar por isso, sofrer essa tormenta. Eu, que faço esta ou aquela caridade, eu que ajudo quando posso, que dou toda vez que a campanha da fraternidade passa na minha porta. Por que este mal me acomete? Por que isso me acontece? E vem a nós as indagações, as perguntas, que às vezes nossos olhos estão tão vendados que não conseguimos enxergar que a resposta está dentro de nós, dentro do nosso próprio egoísmo. E o Evangelho nos auxilia a entendermos. É assim, uma condição necessária para o nosso amadurecimento moral, uma vez que seria inconcebível às leis do nosso Criador não provarmos, espiarmos, experimentarmos sexos diferentes. Dizemos no que se refere à fisiologia, a diferença de experimentarmos o sexo masculino, o sexo feminino, em existências. Diferentes condições financeiras, como já vimos em outras passagens no Evangelho, pobres, ricos, brancos, negros, algoz, paladino. Diferentes condições orgânicas e intelectuais, vir estudioso, vir deficiente, leproso. Passando por esta existência apenas sem que esta nos deixe qualquer legado. Não faz parte dos ensinamentos, nem tampouco das regras do nosso Criador. Somos estudantes, em curso na faculdade do universo, que se destacarão notadamente por sua postura, proatividade e conduta, e assim ao final do semestre, passando para o próximo, com certas ou sem maiores dificuldades. Diferente daqueles que resolveram levar, de qualquer forma, a vida acadêmica, sem o compromisso devido, sendo chamados a atenção para a recuperação. E no nosso contexto aqui, como estamos utilizando o exemplo do jovem acadêmico, trazendo para o nosso contexto, a recuperação é um convite à reencarnação próxima, continuarmos ou retomarmos para que possamos reparar os males que causamos a nós e aos nossos pares. O Cristo nos pede, irmãos, que enfrentemos de forma ereta e responsável, ainda que é difícil,
aqueles débitos que nós provocamos em tempos passados, ou ainda experimentando para efeito de amadurecimento moral, condições físicas, as mais diversas, morais, para que entendamos que a bondade divina se faz a cada instante em nossa existência. Não vamos desistir, não desistamos, nunca, meus irmãos, nunca. Jesus, no Sermão do Monte, diz: reconcilia-te com o teu irmão enquanto anda com ele. Vamos seguir firmes, somos capazes, venceremos e ajudaremos ainda a apacentar as ovelhas do Cristo, ainda que desgarradas, que nesta existência nos dão a oportunidade de ser pais, irmãos, colegas de trabalho, ou ainda em qualquer papel nesta peça da vida, disseminadores da palavra do nosso Criador, vivenciando o seu Evangelho com amor, com respeito, com carinho devido, procurando nos modificar todos os dias e entender que se passamos ou enfrentamos as dificuldades que temos, é porque pedimos ou somos merecedores de tal situação e, portanto, devemos suportá-la com afinco e superá-la, porque diante de nós existe uma escada. Observem, todos os dias, diante de cada um de nós, todos os dias temos a oportunidade de dar pequenos, médios ou grandes passos, ao ponto de subir um degrau, 2 degraus, 3, e assim, quantos degraus tivermos a oportunidade de subir, à medida que formos respeitosos, tranquilos, indulgentes, caridosos, e que internalizemos as informações do Cristo, buscando não só nas dificuldades do dia a dia perguntar por quê, para quê, mas se curvando diante do nosso Pai maior e dizendo, rendendo-lhe graça, dizendo: muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, muito obrigado pelo irmão que não consegue me compreender, e eu que da mesma forma não consigo compreendê-lo, mas abre a minha mente, expande a ela o meu coração, e me dá a oportunidade de minimamente vivenciar o teu Evangelho, sendo humilde e respeitoso para com a opinião daquele que está ao meu redor e participa do meu dia a dia. Para finalizarmos a nossa fala, nós encontramos uma música que sempre tocamos, da nossa querida. Eu fiz uma pesquisa, imagino que a canção seja dela, não consegui encontrar o autor e vou atribuir a ela. Quando ela vier aqui eu vou até perguntar a ela, que é a canção Aceita, de Elizabeth Lacerda. Pronto, um texto de Emmanuel que ela musicou. E ele diz o seguinte: aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça aos que te cercam, doando-lhes o auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos. Sê fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Deus te fará muito feliz. Dependerá somente de ti amar e servir, cantar
e sorrir. Então, aceita a tua vida. Segue em paz o teu caminho. Agora será contigo buscar alegria e andar sorrindo. Aceita. Muito obrigado, meus irmãos. Eu agradeço.